Olá, alunos do sétimo ano da Radiação. Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje, eu vou fazer a continuação da matéria a partir do módulo 7. O módulo 7 trabalha com a região geoeconômica chamada de Centro-Sul. Conforme nós já estudamos anteriormente, a região geoeconômica Centro-Sul ela é composta por alguns estados, independentemente dos seus limites territoriais. Exemplos: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Goiás, além de uma grande parte inclusive, do estado de Minas Gerais e parte do estado de Mato Grosso. E é também nessa região geoeconômica que se situa a capital do nosso país, o Distrito Federal, Brasília. Antes de entendermos o processo de ocupação no Centro-Sul, é importante salientar que o processo inicial de ocupação no Brasil ele se deu no litoral, principalmente na região Nordeste, devido à grande produção de cana-de-açúcar nessa região. E ao longo dos anos, com a descoberta de ouro e demais metais preciosos, esse eixo de ocupação ele foi sendo transferido para o interior do território brasileiro, principalmente para a região onde atualmente fica Minas Gerais, parte de São Paulo também, e também Goiás. Então, ao longo dos anos, a ocupação que a gente se dava basicamente no Nordeste brasileiro, ela se interiorizou e o escoamento dessa produção desses minérios se deu basicamente no Rio de Janeiro e no Porto de Santos também. Então, a partir disso, tanto o interior do Centro-Sul como também a parte litorânea começou a intensificar o processo de ocupação. E assim começa então a exploração maior, consequentemente a ocupação da atual região Centro-Sul. Devido à grande extensão territorial da região Centro-Sul, o meio físico dessa região é bastante diversificado em relação ao relevo, hidrografia, clima. Eles variam bastante de acordo com cada porção, cada território dessa região chamada Centro-Sul. Podemos afirmar, inclusive pelo que foi falado no slide anterior, que o relevo da região Centro-Sul ele é bastante diversificado. A partir dessa figura, podemos observar que temos planaltos, serras, depressões e planícies, dependendo da porção da região Centro-Sul. A leste, até mesmo a norte dessa região, podemos observar planaltos e serras. Os planaltos são áreas com altitudes mais elevadas, embora o relevo já apresente um determinado desgaste, pelo fato de serem relevos mais antigos e que sofrem bastante erosão. Já as serras são elevações com altitudes mais elevadas pelo fato de serem relevos mais novos. Já na porção mais central da região Centro-Sul, temos depressões, que são áreas mais baixas em relação ao entorno, assim como no sul dessa região também temos depressões. À esquerda, a oeste, temos planície, a mais conhecida de todas do Brasil, inclusive, que é a planície do Pantanal, onde temos um processo de acomodação sedimentar, ou seja, pelo fato de serem áreas mais baixas, temos a chegada de sedimentos nessa região. Então, o relevo da região Centro-Sul ele é bastante diversificado, dependendo da porção que esse relevo esteja presente na região Centro-Sul. Assim como o relevo, o clima da região Centro-Sul ele é bastante diversificado. Podemos observar nesse mapa alguns tipos climáticos presentes na região Centro-Sul. Na faixa litorânea, que se estende do Rio de Janeiro até o Espírito Santo, temos, por exemplo, o clima tropical úmido, onde eu tenho temperaturas elevadas ao longo do ano, assim como quantidades boas de chuvas e precipitações ao longo do ano. Temos também o clima subtropical na porção sul, na faixa sul dessa região, onde nesse clima subtropical temos estações do ano bem definidas, com verões bem quentes e invernos bem frios. Assim como temos também o clima tropical continental, está destacado de verde, onde o inverno é seco e o verão bem úmido. Está faltando um clima, um tipo climático que é importante nessa figura, nesse mapa, que é o chamado clima tropical de altitude, que se localiza em áreas de altitude mais elevadas, como por exemplo parte de Minas Gerais, onde devido a essa altitude mais elevada, o frio acaba sendo mais intenso
principalmente no inverno, e a amplitude térmica acaba sendo mais elevada também. O Centro-Sul possui uma hidrografia rica em águas superficiais, rios e lagos no caso, e podemos destacar alguns rios na hidrografia da região Centro-Sul. Por exemplo, o Rio Paraíba do Sul, ele é importante por abrigar um eixo industrial Rio-São Paulo, as nascentes também que alimentam o Rio São Francisco. Lembrando que o Rio São Francisco, ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e deságua no interior do Nordeste. Temos também a Bacia Platina, que é valiosa pelo seu potencial energético, e onde se localiza a usina hidrelétrica binacional de Itaipu. Inclusive, a proposta de aproveitar o potencial hidráulico dessa região para a geração de energia, ela uniu o Brasil e o Paraguai num propósito de ter uma alternativa em relação ao petróleo. Então, essa região ela apresenta um potencial hidrelétrico muito grande, devido ao fato de ter algumas elevações no território dessa região centro-sul, além, claro, da disponibilidade de água através desses rios. Devido então à grande diversidade climática, a região centro-sul apresenta também uma grande diversidade de formação de vegetais, até porque, como nós sabemos, o clima influencia diretamente no tipo de bioma de cada território. Então, na região centro-sul, temos formações de vegetais que podemos citar como exemplo: campos, mata de araucária, mata atlântica, pantanal, cerrado, dentre outras formações, mas as principais são essas. A figura da esquerda representa um bioma chamado de Cerrado, que fica na porção central da região Centro-Sul. Ele tem como característica vegetações de porte médio, arbustos, com alternância de vegetação rasteira. Esses arbustos eles crescem principalmente no verão chuvoso, enquanto a vegetação rasteira ela é típica de uma estação mais seca, o inverno. Lembrando que o clima tropical continental, característico da parte central da região centro-sul, ele tem um verão chuvoso e o inverno mais seco, o que possibilita o crescimento de árvores de porte médio e vegetação rasteira. Já na figura da direita, temos o bioma, uma formação vegetal típica da porção sul da região, que é chamada mata de araucária. Nesse tipo de vegetação, a estrutura da árvore ela é propícia para a alternância de clima dependendo justamente da estação. Se no verão é quente e no inverno é frio, essa vegetação está adaptada a esse processo. A figura da esquerda representa a Mata Atlântica, que é um tipo de bioma típico da zona litorânea do território brasileiro. E essa Mata Atlântica ela abrange não apenas o litoral da região centro-sul, mas outras regiões, como por exemplo a região nordeste do nosso país. Então ela tem como característica básica uma diversidade muito grande de espécies vegetais, mesmo com o risco de extinção devido ao desmatamento ao longo dos anos, que é muito grande. E essas árvores que apresentam a diversidade maior, normalmente apresentam um grande porte pelo fato do clima ser mais úmido e ser quente ao longo do ano, o que possibilita o crescimento maior desse tipo de vegetação. Já na figura da direita, temos o Pantanal, que é um grande ecossistema. Ele é característico da porção oeste da região centro-sul. Ele apresenta como característica básica a presença de planícies, que são áreas mais planas e mais baixas em relação ao entorno. Então, até mesmo por isso, boa parte desse Pantanal apresenta uma inundação muito grande e a vegetação ela é variada de acordo com a porção que se encontra a região.